Eu vou continuar o meu review do Shadow Dark RPG, parte 2. Essa é a versão do mestre. E eu pretendo usar esse RPG para narrar para os meus jogadores. A gente vai começar pela diferença de tempo em D&D e em Shadow Dark. O Shadow Dark ocorre de duas formas. Em tempo real, ou seja, o tempo de uma luz de uma tocha, que ela ocorre em tempo real, na vida real. E ela ocorre também em turnos, quando dá uma girada de todos os jogadores e o mestre fazerem uma ação. Isso funciona tanto no combate quanto na fase de exploração de uma masmorra, ou seja, não há ações livres, exceto quando está no roleplay, na interpretação. E a segunda parte é a experiência, como os jogadores adquirem experiência. E eles adquirem ela ao conseguir tesouros. Até 100 moedas de ouro vale 1 ponto de XP. E com 20 pontos de XP você vai para o segundo nível. Desculpa, com 10 pontos de XP. Um item mágico vale 3 de XP, e algo lendário como o desejo de um gênio, a bênção de um unicórnio, vale 10 de XP. O jogo funciona o seguinte, você não está ali para fazer combates, você está ali para explorar e conseguir tesouros. E quanto melhor a qualidade dos tesouros que você conseguir, mais XP você ganha. O combate é apenas mais uma das opções que você tem para resolver um problema. Você pode resolver ele de várias formas. A segunda forma de ganhar XP é através de downtime, carousing. É quando você... Imagina o Conan, quando ele termina de uma aventura e ele gasta todo o ouro dele em bebida, mulher e jogatina. É mais ou menos tentando simular essa sensação, sabe? Ou seja, você usa o ouro que você tem, é uma parte dele, e rola um dado do que aconteceu durante a sua noite de festança. De acordo com o resultado do dado, alguma coisa boa ou ruim pode acontecer e você ganha um XP referente a essa coisa boa ou ruim. Você pode ter arranjado briga numa taverna e ficado 2 dias na prisão, ou você pode ter arranjado um amigo padre, por exemplo, um amigo bardo. Sabe quando às vezes falta um pouquinho de XP para subir de nível? Então, nesse jogo você completa esse XP através do carousing, através da festança pós-aventura. A terceira diferença desse jogo para o D&D são os encontros aleatórios. Como você rola eles? Você define se o lugar é mortal, se ele é não seguro ou se ele é pouco seguro, entendeu? Um lugar mortal, você vai usar todo round de exploração, você vai rolar um encontro aleatório. Em um lugar que não é muito seguro, você vai rolar a cada 2 rounds de exploração ou a cada 3. Mas você tem algumas rolagens ainda pela frente. Primeiro que você vai determinar a distância do encontro, se ele é muito perto, enganjado, se ele é uma distância mediana, até 30 feet, 9 metros, ou se ele é uma distância longa, que os jogadores podem se preparar. Depois você vai rolar o que o monstro estava fazendo. O monstro pode estar dormindo, o monstro pode estar caçando, o monstro pode estar fazendo um ninho, entendeu? O monstro pode estar fazendo várias atividades diferentes que você vai rolar também aleatório. E, por último, você vai rolar a reação do monstro. Se ele está curioso, se ele está com medo, se ele está agressivo com os jogadores, entendeu? Então, cada encontro aleatório se torna uma história completamente emergente que nem o mestre sabe o que está acontecendo, sabe? E a quantidade de ferramentas para esse jogo não acaba aqui pro mestre, né? Você tem armadilhas completamente aleatórias que podem te inspirar a criar armadilhas, salas de dungeon, sabe? Você tem tavernas que você pode criar aleatórios e NPCs aleatórios com seus próprios tiques e segredos e esse tipo de coisa. E a Kelsey Johnny, a menina que criou o Shadow Dark, ela criou uma tabela de encontro aleatórios para cada tipo de ambiente que existe na masmorra, tanto dentro de cidades, quanto floresta, quanto ártico, quanto subterrâneo, quanto criptas, entendeu? Então você não vai ficar sem material. E você pode até mesmo fazer uma dungeon completamente aleatória, usando as ferramentas de mestre que ela dá. E eu vou dar um exemplo aqui, você joga 3 vezes na tabela. Ou seja, o cara é um cara musculoso, que derruba coisas no chão, é desastrado, e secretamente é um lobisomem. Então, quando você não tem ideia para NPC, você pode pegar qualquer uma dessas tabelas e utilizar elas, assim. Até mesmo como um jogo de improviso. E na armadilha é a mesma coisa. Você tem o gatilho, você tem a armadilha, e você tem o dano, ou o efeito da armadilha. Ou seja, você pode ter uma armadilha que é ativada por remover um objeto,
que ativa um glifo mágico e ela dá 3d10 mais paralisia. E tu pensa, mas eu posso inventar isso? É claro que tu pode inventar isso. Mas isso é para o improviso, para você ter uma ideia, para te inspirar. E agora vamos falar um pouquinho das fichas dos NPCs. Elas são bem rápidas e práticas e cabem basicamente 2 parágrafos. Mas uma das coisas que eu achei muito legal é que mesmo tu tendo um Goblin mago ou um Kobold mago, eles não vão ter as mesmas magias que os jogadores teriam, porque elas são magias especiais de Goblins ou especiais de Kobolds. Então, se tu der uma olhada aqui nesse Goblin mago, você vai ver que ele tem magias diferentes, como a bomba de fedor, que não existe nas magias para jogadores. É claro que o jogador talvez possa aprender de alguma maneira isso daí de acordo com o mestre e ele acordarem, mas normalmente os monstros eles vão ter habilidades surpreendentes que o jogador não vai ver na própria ficha, entendeu? Isso dá um elemento de periculosidade, de curiosidade, de descoberta, sabe? E é claro que o jogo tem variações mais poderosas ou mais fracas do mesmo monstro, como o Goblin Boss, o Goblin Goblin e o Goblin Xamã. A mesma coisa acontece para Kobolds e para Orcs. E o mestre distribui tesouro da mesma forma que todas as outras coisas, da forma aleatória. Cada monstro tem um nível. E esse nível do monstro vai ser de acordo com o nível do tesouro que ele está guardando. Então você tem uma tabela de tesouros de 0 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9, entendeu? Que vai ter o tesouro referente àquele monstro. Encontros aleatórios, monstros de encontros aleatórios, talvez não tenham tesouro porque o tesouro está no lar, no ninho deles. Então, pelo que eu vejo na internet, nas pessoas jogando esse jogo, eu vejo que o mestre participa muito mais das surpresas do jogo por causa da aleatoriedade, tanto quanto os jogadores, entendeu? Apesar dele preparar, ele também é surpreendido pelo resultado das tabelas e tem que se virar nos 30 na hora, no improviso, entendeu? É óbvio que ele não precisa usar essas tabelas, porém elas tornam o jogo mais emergente, assim. E os itens mágicos, eles são muito parecidos com os itens mágicos do D&D, eles não têm nenhum mistério, exceto quando são itens com personalidade, entendeu? Com objetivos, itens inteligentes. E mesmo alguns itens que não são inteligentes têm seus objetivos. Não tem tanta diferença assim do D&D. E pelo que eu vi, a jogabilidade das pessoas jogando na internet, o Shadow Dark ele tem uma evolução mais rápida, você precisa mais dos itens mágicos para sobrevivência, ele é mais mortal e ele é muito mais de exploração e descoberta do que heróico, entendeu? Ou seja, se você sobrevive, você se torna um herói. Agora, se você não toma decisões inteligentes, você não consegue chegar a esse ponto de ser um herói, sabe? É mais ou menos um híbrido entre o Old School e o D&D 5e. Ou seja, é um D&D 5e com todas as regras modernas do D&D 5e, tirando toda a gordura do D&D 5e e botando a periculosidade e botando o mistério e as partes aleatórias do OSR, ou do movimento Old School. E se você chegou até aqui, dá aquele like, subscribe, é isso aí. Eu vou pondo os vídeos na maneira que me vem as ideias na cabeça do que pôr de vídeo, entendeu? Eu não tenho uma ideia do que pôr, assim, é o que eu tô com vontade de falar, entendeu? E daí eu ponho à medida que vai vindo. Então, se você subscrever, vai ser bem legal.